Quando olhamos para o Velho Testamento e para a história do Velho Testamento, nós vemos, principalmente na lei, não é? Que tinha a lei dos sacrifícios. Animais eram sacrificados para que os pecados pudessem ser encobertos. Quando nós olhamos, por exemplo, para o Novo Testamento, nós vemos o Senhor Jesus nos ensinando que o que o Pai quer de nós não é sacrifício, mas frutos de lábios que louvam o seu nome, que andam conforme a sua vontade. O sábio Salomão, escrevendo lá no livro de Provérbios, no capítulo 21, ele diz o seguinte, versículo 3: praticar o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que o oferecimento de sacrifícios. O Senhor Jesus nos ensina, e no Novo Testamento nós lemos, de que o que de fato agrada ao Senhor, o autor de Hebreus nos escreve sobre isso, são frutos de lábios que louvam o Senhor, que adoram o Senhor, que celebram o nome do Senhor. Mas é interessante pensar quando ele fala que praticar o que é justo. Cá para nós, nos dias atuais, a gente ver a justiça ser praticado parece ser uma coisa rara, parece algo quase que uma utopia, né? Porque a gente, infelizmente, vive num mundo de muita injustiça, ou muitas injustiças. Mas ele disse que praticar o que é justo e certo, não somente o que é justo, mas o que é certo. E praticar o que é justo e o que é certo nem sempre é agradável a nós, mas é aceitável ao Senhor. É como um sacrifício a Deus. Por isso, um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa de Deus, deve pensar sempre nisso. Às vezes, eu quero, e a minha carne, praticar uma injustiça, mas é melhor praticar o que é justo. É melhor eu desagradar a minha carne e tornar essa minha atitude de praticar uma justiça e do que é certo como um sacrifício a Deus, do que simplesmente por um ímpeto de vingança, por não concordar, eu praticar uma injustiça para mostrar que eu tenho poder, que eu posso, que eu sou tal, e desagradar a Deus. Praticar o que é certo, o que é justo, é aceitável diante de Deus. Olha o que ele diz, não é? Aceitável ao Senhor mais do que um oferecimento de sacrifício. Às vezes a gente quer sacrificar ao Senhor. Sacrificamos o nosso tempo, sacrificamos tantos bens que temos. Não que isso seja errado, e eu acho importante, porque a obra do Senhor é feita assim. Mas não adianta eu sacrificar se a minha vida não é uma vida de práticas de justiça e prática do que é certo, do que é correto. Não adianta eu mostrar uma imagem ou ser alguém, um absurdo, um grande ofertante, um grande dizimista, ser um cara que tem muito dinheiro e financia a obra do Senhor, mas lá no meu íntimo, lá no meu secreto, no meu dia a dia, a minha vida é prática de injustiça, é a prática de fazer coisa errada, é a prática de viver de forma escusa. Isso não agrada o coração de Deus. Eu quero repetir o verso para você. Praticar, ou seja, fazer, colocar isso numa rotina, o que é justo e certo, é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. É mais aceitável que a sua vida seja de fato viver em justiça, praticando o que é justo, e que a sua vida seja para fazer o que é certo, mesmo quando você não quer, mesmo quando a nossa carne diz que não, mesmo quando um ímpeto de vingança nos toma, sabe, o nosso senso de justiça, no sentido de
de vingança mesmo, imbuído por um sentimento que, na verdade, não é justiça, é vingança. Isso não agrada a Deus. Isso não é algo que satisfaz o coração de Deus. Mas quando nós fazemos o que é justo e é certo, isso é mais aceitável diante de Deus do que qualquer sacrifício que nós possamos fazer. Isso não significa que nós não devamos fazer os sacrifícios. Não devamos oferecer ao Senhor coisas que nos custem. Mas Ele está dizendo que oferecer algo que nos custe, com uma vida de injustiça, com uma vida de erros, é a mesma coisa que não fazer nada, porque a nossa vida não é aceitável diante de Deus. O sacrifício que eu ofereço passa por quem está oferecendo. O sacrifício que alguém entrega a Deus passa pela pessoa que está oferecendo. E às vezes, amados, o nosso sacrifício está sendo dado ao Senhor, mas a nossa vida, ela não está em santidade, ela não está imaculada, ela não está irrepreensível diante de Deus. Por isso, devemos nos arrepender, pedir perdão, alinhar a nossa vida, praticar o que é justo e então colocar no altar do Senhor aquilo que temos para oferecer. Isso muda a nossa vida. Porque uma vida, para ir além, dentro do plano e da vontade de Deus, ela precisa praticar o que é justo, praticar o que é certo. Essa pessoa, essa vida está pronta porque Deus a impulsiona, a empurra, a eleva e dá velocidade para que ela vá além do que está pedindo ou pensando, porque é o poder de Deus que está operando na vida dela. Vá além, praticando o que é justo e praticando o que é certo diante do Senhor. Isso vale mais do que qualquer sacrifício. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer e pedir ao mesmo tempo ao Senhor, ajude-nos a praticar o que é justo, ajude-nos a fazer o que é certo, porque a Tua palavra nos ensina que isso é mais aceitável diante de Ti do que sacrifícios. Meu Deus, quando a gente olha para a Tua palavra e vê que o que o Senhor de fato quer de nós não é o que temos, mas o como somos e como nós permitimos o Senhor transformar a nossa vida. Não significa que não devamos oferecer ao Senhor, não devamos dar ao Senhor aquilo que o Senhor nos pede, mas há uma coisa que o Senhor nos pede todos os dias: que a nossa vida seja justa, que o nosso viver seja justo e que nós saibamos e pratiquemos o que é certo, porque isso é amar pessoas, isso é abençoar pessoas. Pai, eu quero que esse meu irmão, que essa minha amiga, que essa pessoa que está recebendo esta palavra, ela reflita sobre isso e se o que ela está fazendo é justo, se o que ela está praticando é o correto. Se não, leve ela a um arrependimento, a uma mudança de comportamento e de atitude e faça ela compreender que de fato o que agrada o Senhor é quando nós vivemos em justiça, quando nós praticamos o que é justo, quando nós fazemos o que é certo. Isso vale mais, isso é mais aceitável do que qualquer sacrifício. É isso que nós precisamos. Abençoe esse meu irmão, esta minha irmã, este amigo, esta pessoa, meu Deus, com esta justiça, com esta bondade, com esta graça, com esse ensinamento do que é certo, com este princípio no coração de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Uma ótima semana praticando o que é justo e fazendo o que é certo. Até a próxima.